O aterro sanitário de Belo Horizonte está com a capacidade praticamente esgotada. Só recebe hoje o lixo hospitalar. E segundo a SLU, em no máximo 3 anos não poderá receber nem mesmo esse tipo de resíduo. Por isso mesmo, o lixo produzido na capital mineira é levado para Sabará. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece o ano de 2014 para o fechamento dos lixões e determina a elaboração de planos municipais para o setor. No programa de hoje, vamos falar dessas determinações e da Conferência Municipal do Meio Ambiente, que vai ocorrer nos dias 20 e 21 de julho. O Câmara Debate começa agora. E para conversarmos sobre esse assunto, nós convidamos o gerente de articulação e mobilização para a educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Aloísio Cardoso de Oliveira. O representante da comissão organizadora da Conferência Municipal de Meio Ambiente, Aloísio Lopes. O gerente estadual de projetos da ONG Moradia e Cidadania, Manuel Alejandro Castanheda. E o vereador, Leonardo Matos. Obrigado a todos pela presença, prazer receber vocês hoje para o debate. Antes de começarmos o debate propriamente dito, vamos ver algumas informações sobre o lixo em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte são recolhidas cerca de 4.700 toneladas de lixo por dia. 2.000 são de resíduos da construção civil. 1.800 são da coleta domiciliar. 630 toneladas são chamados resíduos públicos, como animais mortos, entulho e lixo de boca de lobo. Cerca de 103 toneladas são restos da varrição. O lixo hospitalar responde por 29 toneladas. De todo o lixo coletado, por volta de 320 toneladas são destinadas à reciclagem, sendo 280 de entulho da construção civil. 28 toneladas de recicláveis da coleta seletiva, como papel, metal, vidro e plástico, e 10 toneladas de lixo orgânico. Pois é, e 15% da população, ou seja, aproximadamente 354 mil pessoas, são beneficiadas pela coleta seletiva porta a porta em 30 bairros. Apesar de Belo Horizonte ter um dos maiores índices de coleta direta de lixo no país, 96%, o não aproveitamento da maior parte desses resíduos preocupa especialistas. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. Vamos começar. Hoje nós temos 2 Aloísio, então vou falar o sobrenome. Aloísio Cardoso. Aloísio, você representando aqui a Secretaria, a Prefeitura, essa questão do reaproveitamento do lixo, da coleta seletiva, ela não poderia hoje estar atingindo uma parcela mais significativa da população? Ok, essa questão da coleta seletiva, ela é um momento que eu penso de transição em que se o mercado não está apto a receber, você não consegue destinar. Uhum. Se a população não está mobilizada, educada, né, com a questão da educação ambiental, também há dificuldades, você tem a contaminação. Então, e a logística disso aí funcionar também é outro tripé, então isso também complica. Tem que ser aos poucos. É um pouco porque, se a gente pensar hoje, por exemplo, o mercado de recicláveis de vidro, por exemplo, aqui não se recicla vidro, você tem que levar esse material para outros estados. O custo de deslocamento inviabiliza muitas vezes ou tem que ser assumido por alguém. Uhum. Né? A SLU durante alguns anos assumiu esse custo e essa questão então é um limitador. Uhum. A tecnologia também ela é limitadora. Não adianta você ter na Alemanha uma tecnologia que recicla o material, mas aqui ela não está disponível. Uhum. Então, essas questões têm que ser trabalhadas simultaneamente, senão você não resolve. Okay. O Manuel Alejandro também está aqui representando a ONG Moradia e Cidadania, mas também representa as cooperativas, né, que trabalham diretamente com a questão do reaproveitamento desse material que é descartado do lixo. Como é que você vê, Manuel, a questão da reciclagem em Belo Horizonte? Bom, do ponto de vista da logística, da coleta seletiva da cidade de Belo Horizonte, a gente tem acompanhado desde 2007 um processo que mais ou menos vai no sentido que falou meu colega agora da Prefeitura, tentando a gente se adequar à demanda crescente, como é a questão do esgotamento do lixão, como é a questão da falta do compromisso
legalmente, digamos, pactuado com os grandes geradores, com o pessoal da indústria, que teria condições de contribuir muito mais com esse processo. Então, de certa forma... Mas você acha que falta consciência da população também, não? Sim, separar o lixo lá em casa, na casa de cada um, o lixo seco do lixo molhado? Sim, são coisas assim que a questão cultural educativa ela é fundamental. Mas não adianta você lançar uma grande campanha sobre isso se você não tem uma infraestrutura adequada. Certo. Não é? Tanto com a mão de obra, que são os trabalhadores e trabalhadoras com material reciclável, como também a possibilidade de você transformar esse resíduo em matéria-prima, certo? Que gera recursos, que gera renda. Isso não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, que precisa na verdade, precisaria de um pacto, de um consenso dos sectores envolvidos, que, de certa forma, a lei nacional já está contemplando tudo isso. Não é? O importante é que está muito segmentado ainda. Não é isso? Isso a gente vê, inclusive, espalhado no Estado. Né? Cada município vai se comprometer na medida que da forma que ele enxerga o problema. Né? E, às vezes, nesse percurso, você deixa de olhar coisas que são fundamentais, coisas que já foram testadas e já você tem provas do que dá certo e do que não dá certo. Né? O Aloysio Lopes representa aqui, é membro da comissão organizadora da Conferência Municipal de Meio Ambiente. Aloysio, como é que você vê essa questão da reciclagem? Belo Horizonte poderia estar mais adiantada nesse ponto? Não tenho dúvida. Acho que 15% de coleta seletiva na capital é muito pouco. Acho que o poder público municipal, evidentemente em parceria com entidades privadas, governo estadual e federal, deveria ter metas mais ousadas. Belo Horizonte merece isso. 15% é muito baixo. E o que nós queremos discutir na conferência municipal é isso também. Como ampliar, né, esse índice de coleta seletiva em Belo Horizonte. Para isso, logicamente, precisamos ter no município um plano de gestão de resíduos sólidos municipal, que ainda não foi feito. Segundo a SLU, está em processo de contratação de uma empresa para elaborar esse plano, e ele não pode ser elaborado só por uma empresa, porque a própria lei federal estabelece a participação popular como um requisito para elaborar esse plano. Então, nessa conferência municipal, que não foi convocada pelo prefeito municipal, mas pelas entidades da sociedade civil, e na qual nós queremos a participação do poder público, seja prefeitura, Câmara, Ministério Público, etc., nós queremos discutir como que a sociedade vai participar da elaboração desse plano e quais são as contribuições da sociedade. Não resta dúvida de que precisa ter um índice maior de consciência da sociedade, dos consumidores, dos cidadãos. Por isso que na pauta da Conferência Nacional e Municipal tem o subitem da produção e consumo sustentável. Não há dúvida de que é necessário que há mecanismo de incentivo na cadeia produtiva, e aí entra o governo federal e estadual com importante papel de talvez reduzir subsídio, fomentar o desenvolvimento dessa cadeia produtiva. O que nós não podemos é ficar estacionados em 15% tanto tempo aqui em Belo Horizonte. O senhor pensa assim também, vereador? Penso. Agora, eu estudei muito isso há algum tempo e confesso que me surpreendi como os municípios brasileiros têm tido dificuldade para gestão desse resíduo. Grande parte dos municípios ainda contam com lixões a céu aberto. Que é o jeito mais primário de se recolher o lixo, de depositar o lixo em algum lugar. Né? Quer dizer, não tem tratamento nenhum. Joga lá em cima de um lote e acabou. É impressionante. Talvez isso não signifique um volume muito grande do ponto de vista global, mas individualmente são centenas e centenas de lixões a céu aberto. Mas nos surpreende um certo descaso do ponto de vista financeiro, de dispensação de recursos financeiros por parte do governo federal com esses municípios, e aí eu incluo, por que não? Para a criação o senhor disse para a criação de aterros. Para a criação de aterros, para melhor tratar o resíduo das nossas cidades. Isso não é um privilégio de Belo Horizonte, é uma situação grave em todo o país, por que não dizer no mundo? Né? Eu estive, quando estudei
pouco mais proximamente a questão do resíduo. Estive na Suíça, porque lá é um país muito pequeno, com um consumo muito grande e muito lago, e eles queimam o lixo lá. Eles estão queimando o lixo lá e transformando essa queima em energia, em calor. Aquecem a água. Tem essa discussão em Belo Horizonte também. É um negócio muito combatido. É muito criticado. Porque produz também, agride a natureza também. Exatamente. Essa queima acontece na Suíça e ela é absolutamente questionável. Além de jogar uma riqueza fora, né? Resíduos sólidos, ao ser reaproveitado, e volta, né? Pela logística reversa, vai ser contribuir com a indústria novamente, né? E aquecimento global, né? É totalmente questionável. Exatamente. Então nós realmente precisamos de uma orientação nacional coerente, isonômica do ponto de vista de atingimento universalizado. Nós queremos o município de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro atendidos, mas queremos também o município de Neves e outros atendido da mesma forma e com recursos prioritários para este fim. Mas, vereador, essa política nacional de resíduos sólidos, que inclusive estabelece o ano de 2014, é o ano que vem, para o fechamento dos lixões, determina também a elaboração de planos municipais. Essa política é uma política federal, política para o país inteiro. Ela não pode ser um marco, ou já teve uma outra política que não foi, digamos, tão abrangente. Ela precisa ter essa abrangência, mas essa abrangência precisa vir ao lado de uma política nacional, um desejo político nacional de priorizar a questão do resíduo em nosso país. Então, nós estamos entendendo aqui que existe uma responsabilização por parte dos municípios, mas não existe a contrapartida, porque tratar lixo, tratar resíduo é caro. É muito caro para os municípios, onera severamente o caixa desses municípios e eles não conseguem fazer sem um auxílio prioritário do ponto de vista... Em princípio, as prefeituras é que têm que arcar com aterros, com tratamento... Constitucionalmente, sim. Muito bem. Nós temos uma matéria que eu gostaria de apresentar para vocês agora. A gente está falando em prefeitura, em recolhimento do lixo, que vai mostrar justamente problemas no recolhimento do lixo em Belo Horizonte. Vamos ver? Lotes vagos, ruas, calçadas, avenidas, espaços com frequência utilizados para o descarte do lixo. Jogar os restos em locais irregulares traz consequências e quem convive com esse tipo de imprudência reclama. Está tendo muita mosca, muito rato e está transmitindo muita doença, né, para o pessoal aqui da área, aqui do pedaço aqui. A prefeitura vem, limpa e logo quando a prefeitura sai eles estão sujando já. O problema maior aqui é o cheiro, né? Tem o entupimento dos bueiros e a comunidade afeta muito a comunidade. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Nossa BH aponta falhas no sistema de limpeza de Belo Horizonte. O levantamento identifica bairros da Regional Leste como áreas onde a coleta de lixo nas residências são as mais precárias da cidade. Envolve Taquaril e o Alto do Veracruz, que tem uma boa parte das residências, 5% das residências, sem coleta de lixo. O estudo também mostra a dificuldade de acesso aos bairros como um dos fatores responsáveis pela falha da coleta. Para chegar a esse diagnóstico, o Instituto comparou informações do IBGE e balanços da Prefeitura. Para o serviço de coleta de lixo na capital, a Prefeitura adota os critérios de área de comércio e residencial. A limpeza é feita no mínimo 3 vezes por semana. Nas regiões central e hospitalar, a coleta é realizada diariamente, inclusive durante a noite. A Prefeitura garante que 96% dos moradores da capital são atendidos pelo serviço de coleta de lixo, mas reconhece que as ruas íngremes, a falta de pavimentação e o acesso limitado às vilas e favelas dificultam o recolhimento do lixo, fazendo com que o atendimento caia para 85% nessas áreas. Então, por as vilas, na maior parte, possuírem vias estreitas, a gente necessita de um outro tipo de veículo, ou até mesmo onde não é possível a passagem do veículo, a gente utiliza os garis da própria SLU, utiliza carrinho de mão, onde é possível esse atendimento. A SLU adota alternativas para garantir a coleta do lixo. Os agentes comunitários de limpeza estão presentes onde o caminhão não consegue chegar.
Moradores da própria comunidade são capacitados para organizar o lixo da região. A própria comunidade é que participa da limpeza da sua região por meio de um convênio que a SLU faz com a Sociedade São Vicente de Paulo. Esses agentes, eles são responsáveis não somente pela coleta de lixo, mas também pela capina, pela varrição, pela limpeza dos dispositivos de drenagem urbana também. Diante do impasse, o Instituto Nossa BH quer que sejam apresentadas políticas específicas para as regiões com os piores índices. Outra forma de melhorar o serviço são as mudanças na legislação atual, que distribui o orçamento da cidade. Nós estamos com uma comissão nova, bastante disposta a trabalhar, e essa é uma das propostas que foram apresentadas à comissão. Discutir de forma cruzada investimentos dentro das regionais. Algumas têm indicadores de investimento menores do que outras regionais, onde você tem a classe média, onde cobra mais, você tem um investimento maior, onde você tem a periferia, menos investimento. Então, eu acho que pode ser uma solução. Aloysio Cardoso, né, para não confundir, temos dois Aloysios. O que fica claro nessa reportagem é que determinadas regiões da cidade a coleta é feita com muita dificuldade, mesmo porque, por causa da topografia da cidade, locais próximos a encostas, a barrancos, e, enfim, quer dizer, deixa um pouco a desejar, né? Acho que a SLU ela teve um grande avanço há alguns anos já atrás, já de desenvolver tecnologias próprias para poder coletar nesses espaços que muitas vezes não eram. BH é uma cidade que tem uma complexidade muito grande, né? Até cerca de 25% da população vive em áreas de vilas e favelas, quer dizer, áreas não urbanizadas. Acredito que esse índice hoje está reduzindo, mas é um desafio como qualquer outra capital. E acho que importante... A topografia atrapalha, né? Com certeza, né? Onde você tem vila e favela é a área de risco, geralmente. Ou é encosta, ou é curso d'água. Sim, os veículos tradicionais, né, não atendem essa questão. Agora, lembrar que, acho que historicamente, Belo Horizonte não tem lixão já há muito tempo, né? Belo Horizonte tem um aterro sanitário desde a década de 70. Isso foi um grande avanço. Naquela época, foi após um grande acidente, né, na Vila da Ventosa, em que a prefeitura, na época, começou a mobilizar-se e comprou duas áreas, uma da 040, do aterro sanitário que foi citado inicialmente, e do Capitão Eduardo. Porém, a cidade foi só crescendo, né? Nós sabemos muito bem aqueles dados, Belo Horizonte planejado para 200 mil habitantes, hoje... Né, 2,5 milhões. 2,5 milhões. Então, o território é pequeno, então o Capitão Eduardo não virou aterro, na verdade, permitiu-se ocupação no entorno e isso acabou inviabilizando esse aterro. Hoje nós não temos espaço na cidade para implantar um aterro. E aterro, eu brinco com os técnicos dos nossos colegas lá, aterro e cemitério, ninguém quer morar do lado. Então é importante frisar isso, porque aterro é uma coisa, lixão é outra. Sim. O aterro ele pressupõe técnicas de engenharia para proteção do solo, da atmosfera. Hoje nós coletamos o metano que é produzido no aterro, que o aterro não para de funcionar, mas o metano continua sendo produzido. Né? Durante muito tempo esse metano vai ser produzido e não se pode construir nesse espaço, né, grandes obras. Então, é um espaço que acaba ficando realmente com um uso menos nobre após a sua utilização. Mas só para concluir a sua fala, a gente mostrou, a reportagem mostrou aí o recolhimento do lixo em locais de difícil acesso e tal. A prefeitura tem algum plano para melhorar esse tipo de coleta? O que eu conheço da equipe da SLU é um corpo técnico muito qualificado para estar sabendo dessa dificuldade, né, desenvolvendo tecnologias, e a cidade acho que tem avançado desse ponto de vista. A questão da educação ambiental é um trabalho que exige também, está muito andando aí. Não adianta você coletar se suja. A SLU tem um lema que é a cidade mais limpa não é que mais se varre, mas é que menos se suja. Então você trabalha a questão do sentimento da população de melhoria de qualidade de vida daquele local onde ela mora é fundamental. Isso é relacionado a N questões de saúde, né? Todo mundo sabe bem, questão de transmissão de doenças, ratos. Sem dúvida. O Manuel viu a matéria, estava doido para falar alguma coisa. Pois não, Manuel? Sim, eu infelizmente eu tenho que discordar com o secretário, porque está uma tendência a se misturar tudo em conceitos que são extremamente complexos, como a gente já falou, falta recurso, é caro, tem que ter vontade política, né? Principalmente vontade política. Então, quando ele cita a SLU, na verdade, não existe essa tecnologia que ele está falando
Então, isso não é um fato verídico. Tanto é que senão a pessoa não estaria dando esse tipo de depoimento, né? Ao contrário, o que a gente vê é uma absoluta precariedade, né? Tanto tecnológica como de estudos aplicados e soluções de fato que possam ser implementadas. Quando você fala, Manuel, precariedade, é no recolhimento, ali o caminhão... Não, eu me refiro à forma com que é tratado um problema que é de todos nós. Sim. Certo? Esse problema não é só da prefeitura, certo? O problema não é só do governo, representado pela prefeitura. O problema não é da falta de competência dos trabalhadores com material reciclável, que são as cooperativas, que é o Movimento Nacional dos Catadores. Não é isso. O problema é que o problema é muito maior do que a gente está tratando ele sectorialmente. Sim. Não é isso? Você acha qual que é o ponto mais grave, então? Não, a questão que eu queria completar é que é o seguinte, o problema está aí, ele é um fato. Ele é caro, ele precisa de várias alternativas da indústria, certo? Precisa de um aporte de recursos que também tem que ser sectorial, certo? Você não pode deixar uma coleta seletiva de uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, certo? Como a matéria fala, em mãos de alternativas absolutamente precárias, como é um voluntário recolher ou não recolher. Eu acho que já existem formas. Isso já está, como falou o vereador aqui. Existem várias tecnologias no mundo inteiro. Barcelona é um exemplo nisso. Mas houve um investimento altíssimo. Então, Perdão, Manuel, só fazendo uma parte no que você está dizendo, Barcelona é um exemplo de recolhimento de lixo. Agora, lá tem um sistema... Processamento. Lá tem um sistema em que a pessoa lá dentro do prédio, da casa dela, ela coloca o lixo, a sacola de lixo, e desce por uma tubulação que passa pela cidade inteira, quer dizer, não tem o contato de caminhões, de funcionários. O lixo é colocado dentro de um local do prédio, desce pela tubulação e sai num local já apropriado. Só na ponta que entra novamente a figura do trabalhador. Só lá no aterro sanitário que entra. Então não tem esse recolhimento que tem aqui. Isso é uma ideia para Belo Horizonte. Pois não, desculpa, pode concluir. Isso é um exemplo de investimento pesadíssimo, né? Isso está muito fora da realidade pelos números que a gente vê. Mas em relação à coleta seletiva, que o secretário falou, a gente não tem visto... Não falei seletiva. Não, perdão, SLU. A gente não tem visto nenhuma intenção de ampliar isso aí. Ao contrário, o que a gente tem visto sistematicamente é uma série de estudos e de articulações para mostrar que aquilo não é suficientemente eficiente, certo? Para dar conta do tamanho da empreitada. Só que sempre que se coloca essa discussão, você não coloca a questão do investimento, não é isso? Porque se o município investir, de fato, em potencializar os galpões e as cooperativas e associações que aí estão já trabalhando e que têm um acúmulo, não é? naquele processamento do lixo, não é que ela vai resolver o problema integralmente, mas ela pode ser um ator assim importantíssimo. Sem dúvida. Porque aí você destina parte do que é recolhido para reciclagem e resolve um grande problema. O vereador está doido para falar também uma coisa, mas pode guardar para o segundo bloco, vereador? Com certeza. Muito bem, nós estamos conversando sobre a destinação dos resíduos sólidos. Voltamos em instantes. Até já. Ei! Você não acha perigoso atravessar a rua aqui? É que eu tô com pressa. Ande mais um pouquinho até a faixa. Lá é muito mais seguro. Todos os dias, 8 pessoas são atropeladas em BH. Mas a gente pode mudar essa triste estatística. Atravesse sempre na faixa. Aguarde o verde e não se distraia com o celular. Pedestre, eu respeito. Apoio TV Câmara BH. Invista na vida. Eu aprendo como viver em sociedade, que social é importante, todo mundo ter seu compromisso, tem direitos e deveres. E fora isso, a gente se diverte um pouquinho jogando bola. O mundo pode ser melhor. Esse trabalho aqui transforma muitas vidas como a minha. Doe agora. Acesse euajudoamudar.org. Apoio TV Câmara BH.
A Rede Legislativa de TV Digital expandiu os limites da cidadania. Assista a TV Câmara, a TV Assembleia e a TV da Câmara Municipal de sua cidade num único canal em multiprogramação, com sinal digital e aberto. Todo cidadão tem o direito de conhecer o Legislativo brasileiro, as sessões do plenário, o trabalho das comissões, as audiências públicas e tudo o que acontece de mais importante no Parlamento. Rede Legislativa de TV Digital. A transparência chega até você, onde você estiver. Apoio TV Câmara BH. Me levar logo para aquela máquina, a tomografia, tirar os exames rápidos. O objetivo final é que o paciente seja assistido de uma melhor maneira e de uma forma mais ágil. Com o SOS Emergências, grandes hospitais estão recebendo mais equipamentos, mais leitos e capacitando os profissionais de saúde. Essas ações, complementadas pelas UPAs, desafogam as emergências, agilizam e melhoram o atendimento. Em caso de emergência, ligue 192. É tempo de diminuir a espera. É tempo de saúde. Apoio TV Câmara BH. Estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje o nosso tema é a destinação de resíduos sólidos. E nós temos uma matéria sobre lixo hospitalar. Daqui a pouquinho nós vamos veicular essa matéria para o nosso telespectador. Antes eu gostaria que os nossos convidados falassem sobre a Conferência do Meio Ambiente, que vai ocorrer dia 20 e 21, agora do mês de julho, né, Luiz? O Luiz, que é representando a comissão organizadora, fica à vontade para você falar sobre a conferência. Então, para nós é muito importante que a sociedade civil, as entidades, o poder público, o segmento empresarial participe desse debate conosco, né? A Conferência Municipal é uma etapa preparatória, uma conferência estadual e também a Conferência Nacional. O tema geral estabelecido pelo Ministério do Meio Ambiente é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que engloba a discussão de vários temas. A coleta seletiva, por exemplo, é um deles, né? Mas Claro. envolve a questão da educação ambiental, do padrão de consumo hoje, né? Do padrão insustentável de consumo, né? Do que é produzido. Que é uma coisa que a gente não fala, mas... Do que é produzido, como é produzido, bens descartáveis, etc., né? E produtos cada vez mais descartáveis. Exato. E nós também agregamos à Conferência Municipal temas locais. Então, tem a discussão da Política Nacional de Resíduos Sólidos e, como consequência, estadual e municipal. Estamos agregando temas locais também, relacionados a recursos hídricos, por exemplo, preservação da Serra do Curral, né? E por aí afora. Qualquer entidade, qualquer cidadão pode chegar lá e apresentar uma temática num painel especial que vai ter para esses outros temas, né, que não são parte da pauta nacional. Vai ser no Cefet, ali no bairro Nova Suíça. Tem várias entidades participando dessa mobilização e é importante que outras também se juntem a nós, né? Nós temos o Fórum Municipal Lixo e Cidadania, movimentos de catadores apoiando também, temos o INSEA, o Movimento Nossa BH, sindicatos também participando, sim. Qualquer entidade ou cidadão pode participar dessa conferência, não precisa ser CNPJ, né? Então pode se inscrever pela internet, pode se inscrever também junto a essas entidades que estão organizando, né, a conferência. Nós já temos um blog na internet, que eu vou pedir para vocês divulgarem para nós aqui na TV Câmara. Então nós queremos fazer essa convocação para a sociedade. Não resta dúvida de que é um assunto complexo, que tem que ser tratado de forma sistêmica também, né? Porque o resíduo sólido tem uma relação direta com a saúde pública, com a questão ambiental, né? Com a defesa civil. Alguém se referiu aqui ao entupimento de bueiros, né? Referente a uma disposição inadequada de lixo ou falta de coleta. Também a educação, né? Nós queremos convocar os professores, educadores populares, participar conosco, para que a gente saia dessa conferência municipal com propostas para o poder público, em nível local, estadual e nacional, né? E que possamos levar essas propostas a quem dirige aí o Estado, né? Local e nacional Não representantes dos governos. Agora o vereador quer comentar alguma coisa sobre a conferência? Eu gostaria, sim. Eu fico muito feliz, muito animado com essa conferência, sobretudo porque ela emergiu da própria sociedade. Como muito bem colocou, a prefeitura parece que não conseguiu organizar em tempo essa conferência. A própria sociedade se organizou, mas teve o apoio, vem tendo o apoio tanto da prefeitura quanto da Câmara e de outros órgãos. Mas é a grande oportunidade que as pessoas têm
se comunicar com as instituições e, a partir dali, apresentarem propostas, apresentarem sugestões. Surgiu uma ideia interessante, né? Quem sabe? Exatamente. Eu incluiria, né, para não ficarmos apenas na questão do resíduo sólido, fornecimento, abastecimento de água de nossas cidades, que realmente em Belo Horizonte, apesar de eficientes serviços da Copasa, mas nós realmente temos alguma dificuldade e podemos ter dificuldades muito maiores, dependendo da gestão da nossa área verde, principalmente nas redondezas de nossa cidade. Gostaria também de propor um debate mais intenso sobre preservação das áreas verdes municipais, como é que nós vamos tratar isso, a sociedade... Estão diminuindo, né, vereador? Que estão diminuindo, sempre projetos novos para ficar com 30% da área verde. Então, a área verde ainda é sempre vista como aquela que pode ser a próxima a ser ocupada. Então, nós precisávamos de dar um tratamento radicalizado a essas áreas verdes de município, do nosso município. Enfim, a questão da poluição sonora na nossa cidade é muito grande e a gente precisa tratar isso, sabe? Precisa ser um compromisso de todos os cidadãos belo-horizontinos, o cuidado com o outro através da redução dessa poluição sonora. Enfim, são muitos temas, meio ambiente, né? Envolve muito grande, envolve o nosso dia a dia, envolve a nossa cidade, envolve a educação, porque nós estávamos vendo ali, só para concluir, um trabalho que é feito lá na região leste de Belo Horizonte. Eu estive recentemente em algumas vias da região leste e eu fiquei chocado com o despejo de resíduos sólidos, principalmente de construção, resíduo tecnológico, no passeio. De qualquer jeito. A revelia. Pois isso é lamentável, né? Haja serviço público para atender um mal educado. Então, nós precisamos conscientizar. A gente vive num momento, vereador, aproveitando a sua fala, que tem gente que ainda joga latinha de refrigerante pela janela do carro. Isso é muito comum. Descarta lixo pela janela do carro. Eu só gostaria que a gente colocasse ali o crédito de novo da conferência, para ficar bem nítido para o telespectador, a Conferência Municipal de Meio Ambiente, dias 20 e 21, agora desse mês, 8 horas, Cefet, né, um convite para todos que estão nos assistindo. Mas antes da sua fala, Luiz, me permita, porque o vereador no bloco anterior ia comentar a fala do Manuel. O Manuel estava falando sobre a questão da coleta seletiva, que podia ser aprimorada, a questão também das entidades que sobrevivem dessa coleta seletiva. Eu percebi que estava querendo se manifestar. Lembra o que ia falar? São entidades importantíssimas, mas elas precisam crescer, né? A cidade precisa fazer uma parceria mais forte com essas entidades, agregar mais pessoas, porque me parece que o resultado do produto delas não significa talvez 1% do resíduo da cidade. Então nós precisávamos de multiplicar esse trabalho. Eles têm um trabalho importantíssimo do ponto de vista qualitativo, mas ainda não conseguimos atingir a questão quantitativa desse trabalho. Pode ser muito ampliado, né, vereador? Pode ser muito ampliado e pode gerar lucros também, muita renda para essas pessoas, mas precisa de uma parceria com a cidade. Aí sim eu concordo, a cidade precisa priorizar, em algum momento, conversar com essas pessoas, a cidade conversar sobre como fazer esse tratamento, como fazer esse aproveitamento e também, principalmente, como reduzir resíduos da nossa cidade. Muito bem. E nós temos mais uma matéria que eu queria apresentar ao nosso telespectador sobre a questão do lixo hospitalar. Vamos ver. Todos os dias, a rotina se repete. 9 caminhões da SLU recolhem, em média, 52 toneladas de lixo em 252 pontos da cidade. Para facilitar o trabalho dos responsáveis pela coleta, os resíduos são colocados em uma área de fácil acesso, próxima à entrada dos hospitais. Dentro dos sacos de lixo, são vários os materiais descartados. Seringa, né? Material cortante, gases... coisas típicas de hospital mesmo. E também
banheiro, de lixo de banheiro. A orientação da SLU é que o lixo comum seja separado do infectante, mas isso quase nunca acontece. Muitas vezes a higienização é terceirizada. Então, isso é um complicador, entendeu? Mas é importantíssimo que se faça a capacitação, porque é no momento ali da geração é que você consegue fazer uma gestão efetiva do resíduo de serviço de saúde. Então, assim, se você classifica errado o seu resíduo, você condiciona, você encaminha, você trata, você dispõe errado. Depois de recolhido, o lixo hospitalar é trazido para este aterro sanitário, na BR-040, região noroeste da capital. Nesta área de 80 mil metros quadrados, os resíduos são depositados. Depois, os tratores fazem uma compactação do material, que em seguida é coberto por terra. O solo é previamente preparado para receber o lixo. Para essa área aqui, a gente teve que fazer uma camada de terra compactada. Depois a gente coloca uma manta impermeabilizante para que não tenha a percolação de qualquer tipo de líquido ou infiltração de líquido no solo. Depois a gente faz uma camada de cobertura dessa manta e posteriormente a gente faz o aterramento. Mas a grande quantidade de lixo hospitalar pode provocar uma saturação deste aterro sanitário. Esta área tem um tempo de vida útil estimado em no máximo 3 anos, de acordo com a SLU. Assim, em pouco tempo, os resíduos das unidades de saúde, hospitais e laboratórios de Belo Horizonte não poderão ser depositados aqui. A SLU está discutindo a questão com as instituições de saúde da capital, mas ainda não há uma solução definitiva para evitar um caos no sistema. A SLU já está trabalhando em algumas frentes de serviço, na questão da redução, junto com os hospitais, na implantação dos planos de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, para reduzir esse volume, porque alguns tipos de resíduos que hoje tem nos hospitais, eles não precisam de estar vindo para cá, porque não são infectantes, e isso estenderia a vida útil dessas áreas. A representante da Associação dos Hospitais de Minas Gerais está pessimista. Ela acredita que a saturação do aterro sanitário vai acontecer antes do que a SLU prevê. A gente acredita que seja menos que 3 anos, por causa da situação mesmo dos resíduos, vai ser fechado essa unidade na 040. Uma vez fechada, os estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte não têm onde destinar esses tipos de resíduos. A única possibilidade seria no aterro de Sabará. Acontece que Sabará é um aterro particular e que não recebe resíduo de serviço de saúde. Bom, ela já deixou aí, Aloysio, uma questão, Aloysio Cardoso, uma questão importantíssima, né? Porque ali essa matéria mostrou o aterro de Belo Horizonte que recebe o resíduo hospitalar e tem todo um preparo para isso. E, bom, mas essa capacidade se esgotando, ela estando esgotada, para onde vai ser levado esse lixo? Aí leva-se para, então, o aterro sanitário de Sabará, Macaúbas, mas o aterro sanitário de Sabará, segundo ela mesma disse, quer dizer, não tem esse preparo. É uma questão complicada para a prefeitura, hein? A questão do resíduo hospitalar, ele traz uma preocupação maior, né, pela característica desse resíduo, mas já houve licenciamento salvo engano, de incineração para esse material, mas é uma questão também complicada, que ninguém quer ter um incinerador próximo à sua casa, mas realmente continua sem equação. Não tem essa informação mais precisa para te falar hoje, né, como é que a SLU está tratando. Como eu falei, eu sou da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mas com certeza isso é objeto. Há uma lei específica para essa questão do resíduo hospitalar, ele não é... Hoje tem que ter um programa, tem que ter um planejamento e a tendência é realmente aumentar, não tem como fugir disso. Pois é. E a capacidade se esgotando, quer dizer, não é em qualquer lugar que você vai levar o lixo hospitalar, seringas, material contaminado. Tem regras próprias estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? O que acontece em Belo Horizonte, segundo alguns especialistas, é que ainda são muito poucas unidades, né, que fazem esse tratamento desse resíduo, que pode ser um resíduo perigoso, infectante, etc., né?
Sem contar o problema da contaminação do solo, né? Sim. Contamina o solo e, por consequência, as águas, né? As águas subterrâneas, que abastecem as nossas nascentes. Se for para um lixão, sim, né? Se for um aterro, o controle existe, né? Da parte de contaminação. Sim. O Manuel falava da Espanha. Como é que é lá nessa questão, só por curiosidade, da questão dos aterros sanitários? É similar ao que existe hoje no Brasil ou não? Não, é bem diferente, mas eu, assim, me desviando um pouco, eu queria voltar ao tema da conferência e da logística reversa. Sim. Que faz um paralelo importantíssimo com a sua pergunta, porque, na verdade, é uma possibilidade concreta de gerar um recurso muito maior do que a gente está acostumado a tratar esse problema. Porque a logística reversa de fato, é uma tecnologia que está contemplada na lei nacional e vai ser levada na discussão do que o Aloysio está... A conferência do meio ambiente. E isso é uma alternativa realmente muito interessante, porque é a forma de você potencializar essa matéria-prima com um valor agregado muito maior do que a gente está tratando ela hoje em dia. Tá, mas vamos deixar uma coisa mais clara, Manuel. O que é essa logística reversa? Como é que ela vai funcionar? Não, como é que seria o funcionamento? Sim, o princípio não é tão complexo assim para todo mundo entender. É a questão de que existe um processo para você produzir um objeto, não é? Seja um computador, seja qualquer produto. Qualquer produto. Sim. Uma vasilhame qualquer, seja de copo, alumínio, uma mesa, enfim. Existe um processo, não é, industrial para se chegar até aí. E existe uma tecnologia que ela faz o inverso. Ou seja, transformar aquele produto que é um rejeito, né, entre aspas, mas que pode ser uma matéria-prima, fazer o caminho inverso. Então, aí o grande desafio é que você tem um investimento alto da indústria, não é, do poder econômico, para fabricá-lo, mas não há nem 0,5% de investimento para tornar isso novamente uma matéria. E esse novo produto que é fabricado com esse resíduo reaproveitado, a garrafa PET, por exemplo, né? Ela é picotada, reaproveitada na indústria de plásticos, né? Então a indústria de plásticos vai consumir menos energia elétrica, por exemplo, para fabricar as novas garrafas PET. Então é um processo que tem uma influência positiva sobre o faturamento financeiro e econômico das empresas também. Isso seria, de maneira geral, o seguinte: a empresa que produz esse copo aqui, ela seria responsável pela linha inteira, não só a produção, mas como o aproveitamento dele depois de descartado. Sim, mas a responsabilidade hoje ela é compartilhada, né? Ela é do fabricante, sim, mas ela é também do Estado, que tem que estabelecer regras, é do cidadão, que é o consumidor, né? Tem uma responsabilidade compartilhada. Mas o exemplo mais prático para o telespectador da latinha, né? Sim. As latinhas de refrigerante, cerveja, são reaproveitadas. E a indústria de alumínio é uma indústria eletrointensiva, consome muita energia. Então o fato de você voltar com aquele produto, né, para o início da cadeia, transformou ele em matéria-prima, já é uma economia, já é um ganho ambiental fortíssimo. Para a gente, pois não, Luiz, completa, o seu xará vai falar para a gente encerrar. Questão dos resíduos de construção. A maior parte dos resíduos sólidos de Belo Horizonte é de construção civil. Da parte das grandes construtoras, isso está bem resolvido, me parece. Belo Horizonte tem usinas de aproveitamento de entulho, etc. Falta resolver o problema do pequeno construtor. Do trabalhador que vai fazer uma reforma na casa dele, né, que vai fazer uma pequena obra. Onde que ele vai jogar esse resíduo? As regras são as mesmas para o pequeno e para o grande? Final de semana, funciona essa coleta ou não? Isso nós precisamos discutir no plano de gestão municipal. Aloysio, 30 segundos. A logística reversa, um exemplo interessante é dos pneus. Hoje você tem a legislação que determina não retorno ao fabricante, quer dizer, o fabricante é que tem que arcar com esse custo de recolhimento. A questão das vasilhames de agrotóxicos também é a mesma coisa, eles são recolhidos, quer dizer, a questão não é a latinha, eu entendo como exemplo que é possível reciclar, mas não é a indústria que faz esse recolhimento, quem faz são os catadores, quem faz é o mercado. Então, na verdade, a logística reversa implica em mecanismos efetivos de que quem produziu vai ter que arcar também, de alguma forma, dar solução para esse material. Não é só jogar no mercado, mas também responsabilizar-se pelos resíduos que eles vão gerar. Sem dúvida. Eu agradeço a todos vocês pela conversa, pelos esclarecimentos, pelas informações. E o Câmara Debate fica por aqui. O programa é exibido às terças e quintas-feiras, às 6 da noite, segundas, quartas e sextas, 6h30 da manhã e nos fins de semana. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.